Se trouxéssemos um professor do século XVIII para uma sala de aula do século XXI, ele com certeza se sentiria em casa. Ele teria uma lousa, o giz, os alunos sentados à sua frente e uma mesa. O ato de ensinar é tão antigo quanto a própria humanidade, e esse ato se repete da mesma forma até hoje. Antigo também é o ato de preparar a aula. Isso para o professor acontece até de forma implícita, como se fizesse parte do dia a dia. A preparação da aula é um processo que não é formal, mas uma atividade quase sempre individual e independente do professor. Às vezes, a única formalização dessa preparação é um guia ou um roteiro genérico descrevendo os assuntos que devem ser tratados durante a aula. Da mesma forma, no momento da aula é seguido um roteiro individual baseado na experiência acumulada do professor, no seu carisma e no conhecimento que ele tem daquele assunto. E essa forma de dar aula é melhorada dia após dia empiricamente. Normalmente o que se planeja é uma sequência de atividades, como uma aula expositiva, depois uma leitura de um texto no livro didático e exercícios para os alunos. Planejamento requer escolhas. Como eu vou preparar meu material, o que eu vou falar, qual atividade eu vou propor, se eu vou usar algum elemento tecnológico. Focando mais na forma, na sequência e não no seu conteúdo, abrimos a possibilidade de analisar todas as atividades necessárias para atingir a efetividade do ensino. Quando desenhamos esse planejamento, podemos ainda trilhar um novo caminho. A internet trouxe a possibilidade de compartilhar, colaborar e reaproveitar esse material em escala mundial. A chance de evolução desse material se amplia. Amplia-se também a possibilidade de ter sucesso na forma de ensinar. Avançando mais um pouco, podemos tomar esse planejamento um processo visual e de fácil entendimento. Isso amplia a possibilidade de ver novos caminhos de aprendizagem, analisar as vantagens e desvantagens de cada passo e também analisar a eficiência das várias etapas do ensino. Quando pensamos em um processo de fim a fim, a atividade passa a ser um meio e não um objetivo. O processo de aprendizagem atinge um novo patamar onde a atividade individual ganha importância fazendo parte de um todo. E a tecnologia toma o seu lugar como parte do processo de ensino e não como ator principal. Não estamos menosprezando a tecnologia. A tecnologia fica dessa forma no mesmo nível de importância como qualquer outra atividade. O Learning Design coloca o aluno e seu aprendizado no centro do processo. Com o foco do processo e não somente no conteúdo, o Learning Design pode ser aderente a qualquer conceito pedagógico. Ele nos possibilita criar uma modelagem que representa o processo de aprendizagem na sua totalidade, englobando não somente o conteúdo, mas também todos os aspectos pedagógicos envolvidos. Assim podemos aplicá-lo em qualquer metodologia de ensino. Não há garantia de que um curso que foi desenhado usando os conceitos de Learning Design resulte em um bom curso, mas amplia bastante a possibilidade de encontrar falhas e melhorar o processo de ensino. O conceito de qualidade em qualquer ambiente significa um processo contínuo de melhoria. O ato de planejar, desenhar e melhorar o processo está dentro do conceito de Learning Design. Há sempre a possibilidade de pensar o Learning Design como sendo uma especificação técnica, mas o foco sempre será o processo de aprendizagem. O mercado está repleto de ferramentas que nos permitem usar elementos tecnológicos como atividades no processo de ensino. Essas ferramentas são chamadas de Learning Management Systems, LMS. Esse sistema permite que você crie ambientes virtuais de aprendizado, disponibilizando ferramentas como chat, fóruns e repositórios de arquivos. Por outro lado, as ferramentas voltadas ao Learning Design adicionam o planejamento da aula com o sequenciamento de atividades, que podem ser tecnológicos ou não, como objetos desse planejamento. Esses são alguns exemplos de ferramentas no mercado de LMS. Há uma grande variedade de fabricantes disponíveis hoje em dia, e muitas vezes não há necessidade de conhecimento técnico para trabalhar com eles. As ferramentas de IMS LD Authority usam a tecnologia como blocos de atividade planejadas e desenhadas. Perceba que as atividades não precisam envolver tecnologia. Pode ser uma pesquisa de campo, uma aula expositiva, um debate ou até mesmo a leitura de um texto. E se a partir desse desenho fosse possível automaticamente criar, usando as ferramentas tecnológicas disponíveis? Criar um ambiente de discussão imediatamente após assistir um vídeo? Ou abrir uma sessão de perguntas e respostas? Abrir um debate? Tudo isso a partir do desenho feito em uma ferramenta de Learning Design.
Isso é possível porque algumas ferramentas de LMS já conseguem se integrar com ferramentas de Learning Design. Um exemplo é a conexão do Moodle com a ferramenta LAMS. Dessa forma, a atividade de participação de um fórum desenhada no LAMS automaticamente pode ser criada no Moodle. Há um esforço no mundo acadêmico para criar um modelo de padrão de Learning Design, seguindo um padrão aberto e colaborativo. É o caso do IMS Learning Design Consortium, que mantém as especificações para uma metalinguagem que permite a modelagem de processos de aprendizagem. Na outra ponta está também a modelagem SCORM, que tem como seu principal sponsor o Departamento de Defesa americano. Podemos, de forma genérica, dizer que o padrão SCORM está mais preocupado com o conteúdo e a sua interoperabilidade e reusabilidade dos objetos. Essa característica dificulta o uso do SCORM e outros métodos pedagógicos que extrapolem esse escopo.